tudo bem? Para que você que acabou de chegar aqui nesse vídeo caiu de paraquedas, eu sou a Isabel Lins e eu ensino a mulheres a desenvolverem a sua sensualidade através da dança do ventre. E para você que não sabe o que está fazendo nesse vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um movimento que vai deixar você com o quadril molinho. Sim, sabe por quê? Porque muitas mulheres quando chegam até mim querendo fazer dança do ventre, elas têm logo uma objeção: Isabel, eu sou muito dura e eu não consigo dançar, talvez você nem consiga fazer eu requebrar. Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de um movimento que vai deixar o seu quadril molinho, molinho. Eu vou falar hoje sobre os oitos, né? Vou tentar falar sobre todos, mas o que são oitos? O que são essas movimentações de infinito? Na verdade, o oito é um movimento ondulatório que vai deixar o seu quadril mais flexível, o seu quadril mais maleável. Além de oito, existem outras nomenclaturas, infinitos, enfim. Não vai importar muito aqui a nomenclatura que você vai usar. Bom, o que eu quero falar para você é que, na verdade, o oito é uma movimentação muito delicada, sem impacto, que vai fazer você desenvolver essa flexibilidade que você tanto quer atingir, e é por isso que você procura, uma das questões, que você procura a dança do ventre. Bom, mas o que é esse oito, Isabel? Porque quando a gente pensa em oito, a gente pensa logo no símbolo oito. Ok, então eu vou falar a respeito desse oito, de toda o misticismo que tem dentro desse símbolo, desse número 8. Então vamos pensar logo em infinito. Quando eu penso em oito, eu penso em símbolo de infinito e eu penso nas infinitas possibilidades que eu tenho quando eu aprendo a fazer dança do ventre e principalmente nas infinitas possibilidades que o meu quadril tem de se movimentar. Bom, o que a gente sabe é que muitas vezes em algumas danças, principalmente latino-americanas, esse movimento 8 ele é feito de várias possibilidades. Olha só, se você já ouviu falar na lambada, você sabe que você tem a possibilidade de fazer esse movimento. E na salsa, na bachata, são muitas as danças que trazem essa movimentação do símbolo 8, da movimentação do símbolo infinito, sabe? E aí uma coisa que é bem interessante, porque quando a gente fala em 8, a gente fala, principalmente nessa região do quadril, a gente vai falar das nossas emoções. E é por isso que hoje eu vim de laranja, para falar um pouquinho a respeito também, além do 8, do que é o chakra umbilical, aonde estão as nossas emoções e que por muitas vezes você deixa de movimentar porque tem certas couraças, certas amarras, certas capas que estão diretamente ligadas a esses dois chakras bem inferiores. O chakra básico, que eu falei na última live, e o chakra umbilical, que eu tô falando agora com relação ao 8. Sim, emoções, né? 8 é emoção. Então, olha só, vou falar para você a respeito de uma aluna que era bem enrijecida e que ela rejeitava fazer essa movimentação de 8. Quando quase que eu ia dizer o nome dela. Bom, quando a Maria 2, porque na outra live eu falei sobre a Maria, quando a Maria 2 chegou na minha aula, ela fazia atividades de artes marciais. Pronto. E ela era bem enrijecida mesmo, não gostava de fazer movimentações mais, como ela dizia, fresquinhas, molinhas, né? E o 8 foi uma movimentação que ela teve bastante resistência. Quando eu fui falar em vamos fazer o 8, a primeira coisa que veio na cabeça dela foi desenhar o 8 aqui. Vamos fazer um 8 vertical. E aí eu me vi um dia dando aula para a Maria 2, né? E a Maria 2 estava fazendo esse movimento assim, cara, estranho. Eu olhei assim pro espelho e disse, nossa, tem alguma coisa esquisita em você. O que será?
né? Ela diz, eu tô fazendo o 8 que você tá mandando, né? Então, a gente pensa logo no nosso fantástico mundo aqui da imaginação, o que seria esse 8? Vamos transformar esse 8 num símbolo do infinito, já que eu falei para vocês que a gente tem a possibilidade de ter infinitas possibilidades com esse quadril? Mas aí a pessoa olha logo para mim e diz assim, Isabel, eu sou dura. Eu sou dura e você não vai conseguir fazer de jeito nenhum com que eu aprenda essa movimentação. Será? Será que a gente não consegue aprender? Porque tudo na vida, eu falo muito nas lives da manhã, né, que existe o antes e depois de cada coisa que a gente se permite fazer, né? E o 8 é exatamente aquele movimento que vai mexer com suas emoções, que vai te deixar mais sensual, que vai te deixar mais molinha, que vai te deixar mais flexível para a vida, já que a gente vai tirar essa movimentação na região do quadril e exatamente na região do útero é onde estão as nossas emoções, né? Então vamos lá, essa história de dura, essa história de eu não consigo, tá? Comigo não cola. Mas se você insistir em dizer que é dura, aí eu vou puxar lá para Henry Ford, quando dizia que se você não consegue ou se você consegue, você está certo. Então, vamos mudar um pouquinho essa possibilidade de dizer que eu sou dura e que eu não sou dura e, na verdade, se permitir? Vamos nos permitir mexer um pouquinho com essas emoções que estão aí, ó, fechadinhas, guardadas, bem lá no profundo do nosso útero e vamos começar a mexer, né? Qual é o jeito errado de se trabalhar com o 8? A gente vai logo falando. Isabel, eu nem sou da dança do ventre, tu já está me dizendo qual é a movimentação errada? Sim, vou logo avisando o que é o errado, para que você nem faça o errado e a gente aprenda o certo. Muitas vezes, quando a gente trabalha com a movimentação de 8 e a gente não quer mexer com as nossas emoções aqui na região do quadril, a gente começa a fazer o movimento aqui. Para quê? Para que a gente não possa atingir exatamente essa região onde é perigo, onde é proibido, onde eu não posso me permitir. Então, para começo de conversa, você não vai estar trabalhando com o joelho dessa forma que eu estou te falando. Vou mostrar de novo, olha só. Então, se eu for fazer aqui no joelho, eu já vou estar fazendo a movimentação errada. E outra coisa, a gente agora vai aprender o certo. Então, para aprender a movimentação certa do 8, e a gente vai tentar trabalhar aqui com as 4 movimentações, eu vou falar para vocês em 8 verticais e 8 horizontais. Quando eu falar em movimentação completamente vertical, a gente não vai fazer nenhum tipo de torção no quadril. Quando eu falar em movimentações completamente horizontais, a gente não vai fazer elevação de calcanhar. Fechado? Aqui comigo? Então vamos logo imaginar, né? Aí vamos afastar aqui a cadeira, você vai afastar aí do lado, o que tiver aí por perto, e vamos começar a trabalhar com essa movimentação que é uma das mais lindas, uma das mais emocionantes, uma das movimentações mais delicadas e sensuais que a dança do ventre pode te proporcionar. Vamos lá? 8 egípcio, ou 8 vertical para cima, ou 8 vertical para dentro, ou o infinito para cima, tá? E a gente não vai ficar pensando muito em como é essa nomenclatura, porque na verdade o que nos interessa é exatamente o passo, tá? O movimento. Então, na última live, eu sempre falo para vocês, eu gosto de usar o pé em V, tá? Um pezinho aqui em V. Por que eu faço isso? Porque quando eu fizer uma elevação, ou quando eu quiser trabalhar com algum tipo de movimentação aqui lateral, o pezinho em V vai deixar o meu quadril concentrado no meu eixo. Porque eu vou precisar de um eixo, tá certo? Então, pezinho em V para começar. E aí eu vou começar aqui, meninas, trabalhando uma parte de quadril. Vamos imaginar um triângulo escaleno, quase me faltou aqui a lembrança. Triângulo escaleno, quando vocês estavam fazendo aulas lá na
trigonometria, matemática, a gente vai puxar por esse desenho, tá? Sério, Isabel, que eu vou ter que me lembrar de matemática para poder fazer uma movimentação de dança do ventre e o que tem a ver, tá? Se a gente for pensar em todas as formas que tem no nosso corpo, o nosso corpo é feito de curvas, é feito de círculos e é feito de triângulos também, tá? Então, eu tenho um triângulo aqui no meu corpo, eu também tenho um triângulo invertido, enfim, vamos pensar aqui no triângulo. Eu vou pensar aqui no primeiro ponto, aqui na minha região pélvica, no meu osso pubiano, meu segundo ponto aqui na lateral do quadril e um terceiro ponto aqui na região da cintura. Deu para identificar isso? Olha, o primeiro ponto, um segundo, um terceiro e eu fecho aqui um triângulo. Mais uma vez, ó, fechei. Ok. Para eu desenhar isso com o quadril, eu preciso também que a minha perna esteja um pouquinho separada, para que eu possa fazer esse balanço aqui, meninas. Então, sai do eixo do corpo de vocês, sai do controle, para que a gente possa fazer essa movimentação de uma forma mais maleável, mais ondulatória. Ok. Tenho meu primeiro ponto aqui na região do osso pubiano, o meu segundo ponto aqui, eu vou fazer uma reta. E aí percebam que o meu pé continua todo aqui na base, não tirei o pé do chão, o meu joelho flexionou, por quê? Porque eu trouxe o peso do meu corpo todo aqui para a minha lateral direita. Ok? Volto para o eixo e desço para a lateral. Posiçãozinha de espera, gente, quem nunca fez isso? Agora, eu vou colocar esse meu pé com o calcanhar e vou fazer uma elevação, ó. Elevei e quando eu elevo, percebam, eu não tiro o meu pé aqui do chão e eu também não tirei o peso daqui. Permanece, tá? Sabe como é que eu sei que permanece o peso do meu corpo aqui na lateral direita? Quando eu levanto esse pé, quando eu levanto esse pé e eu ainda sinto o peso todo aqui na minha coxa, tá? Vou fazer aqui de lateral para vocês entenderem. Então, transfiro o peso daqui, todo para a minha perna direita e faço uma elevação. Percebe? Meu calcanhar está elevado, eu sinto o peso do meu corpo todo aqui na coxa, na ponta do meu pé direito e na minha perna esquerda não tem mais peso algum. Por que eu estou fazendo ênfase nisso, tá, meninas? Por quê? Porque geralmente quando a gente faz essa movimentação e que eu elevo o pé, a tendência da gente é trazer o peso do corpo de novo para o centro. E eu preciso que vocês me olhem aqui, ó, na sombra da minha parede aqui branca, que eu elevei o calcanhar, botei o peso do meu corpo, mas eu continuo assim e eu não vim para dentro, tá? Não trouxe o peso do meu corpo para dentro. Mais uma vez, saio do centro e transfiro o peso do corpo todo para a minha lateral direita, elevo o meu calcanhar, percebe que eu faço uma curvinha aqui no quadril, tá? Mas não tiro o peso do corpo da minha lateral direita. E aí eu vou fazer, ó, um rasgo aqui na diagonal, trazendo o peso do meu quadril, todo para aqui para essa minha perna esquerda, e desci o meu calcanhar. Agora sim. Vou fazer de lado para vocês verem como foi que eu fiz, ó. Transfiro o peso do corpo, fiz uma elevação de calcanhar, transferi o peso para outra perna e percebe que o meu calcanhar desce. Gente, visualizem esse vídeo quantas vezes forem necessárias, porque eu preciso que vocês entendam todo esse deslocamento e toda essa movimentação que eu estou fazendo nos meus pés, transferindo o peso do corpo todo para a minha lateral direita nesse primeiro momento, não deixando que o corpo, quando eu faço a elevação, ele desça para o centro, né? Ele vem aqui para o centro no meu eixo, e aí só quando eu resolver trazer o peso, eu vou trazer para esse lado, tá? Então vamos repetir o nosso triângulo, saio daqui da região pubiana, passo pela minha lateral do quadril, faço uma elevação aqui com o calcanhar e desço o peso todo para a lateral esquerda. Vou repetir a mesma coisa agora na lateral esquerda. Estou aqui no centro, transfiro o peso todo aqui para a minha lateral esquerda, faço uma elevação de calcanhar,
deixo o peso aqui, sinto o peso na coxa esquerda e aí sim eu transfiro o peso do meu corpo. Sabe o que vai parecer quando a gente estiver fazendo essa movimentação bem rígida? Vai ficar parecendo uma gravatinha borboleta. Ó, sobe, desce aqui na diagonal, sobe, desce na diagonal mais uma vez, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ok, mas agora a gente vai dividir esse nosso corpo aqui, ó, em duas metades. E aí eu vou pegar esse ossinho aqui, crista ilíaca, tá? Ossinho do biquíni, e aí eu vou transformar ele numa canetinha. Vai saltar aqui do meu quadril, vai saltar esse ossinho se transformando numa caneta. A partir desse momento, eu vou fazer uma bolinha saindo da minha região do osso pubiano, passando pela lateral do quadril e matando o movimento aqui na região do meu umbigo. Vamos mais uma vez? E lateral, subir e umbigo, desço o movimento para o osso pubiano mais uma vez. Mais uma vez, sobe, desce e desço aqui no centro. Vamos fazer isso aqui do outro lado? Olha só, a canetinha do outro lado, o dedinho, passo o movimento e desço aqui na região do umbigo. Percebam, meninas, que eu não transfiro nesse momento o meu corpo. Isso vai acontecer já já, tá? Mas eu preciso que vocês entendam que a gente está fazendo duas bolinhas, tá? Vou fazer aqui para vocês entenderem. Olha só. Imagina esse símbolo do infinito. Ah, ok, eu acho que eu consigo, todo mundo consegue enxergar aqui. Esse símbolo do infinito, onde aqui no comecinho do meu polegar é onde começa o meu osso pubiano. Eu passo a movimentação toda aqui, passo pela lateral do meu quadril, olha, e vou descendo aqui na região do umbigo. Nessa região do umbigo, eu transfiro o peso aqui para o meu outro polegar, ó, mais uma vez, passo para a lateral e mato o movimento no umbigo. Então, olha só como é que o desenho é feito, ó. Começa no polegar e termina aqui no dedo indicador, tá bom? Isso é o 8 egípcio e a gente vai fazer isso com mais calma. Transformando isso aqui em duas bolinhas, eu tenho uma bolinha que sai daqui do meu quadril e vem para dentro, por cima, e tem uma outra bolinha que sai do meu quadril esquerdo e vem para dentro mais uma vez. Agora, transformando essa movimentação no 8 que a gente acabou de dizer, 8 egípcio, ou 8 vertical para dentro, ou 8 vertical para cima, ou infinito para cima, se a gente transformar essa movimentação, a gente vai fazer isso continuamente. Contínuo, Isabel, sim, porque lá no começo da live, se você entrou agora, você vai perceber que eu falei que era uma movimentação ondulatória. E todas as movimentações de dança do ventre, né, aqueles movimentos básicos, eles acabaram surgindo de, reza a lenda, surgindo de movimentações da natureza. Então eu até falei, nossa, existem alguns movimentos que é como se fosse o vento batendo nas palhas das palmeiras lá no oásis, ou da ondulação da água, ou a crepitação do fogo. Então, a ondulação, as movimentações ondulatórias, elas vão ser movimentações contínuas, tá? E aí a gente vai esquecer que a onda, às vezes, quando nós estamos lá na praia, a onda quebra, tá? Vamos imaginar essa onda perfeita, que ela jamais vai quebrar. Ela vai continuar sendo contínua, tá? Então, vamos juntar os movimentos agora? Olha só. Tô aqui. Abri a minha perninha, o pezinho em V, separei um pouquinho as minhas pernas para eu poder ter esse deslocamento aqui, né, esse balanço para a minha lateral. E agora eu vou fazer a movimentação completa. Deixo o pezinho no chão, transfiro o peso do corpo para a minha lateral direita, faço uma elevação do quadril e trago o peso para a minha lateral esquerda, para o meu pé esquerdo. Percebam? O meu pezinho agora tocou o chão. E aí eu venho para o outro lado. Pezinho mesmo, tá, meninas? Pezinho de princesa. Vamos lá. E subo,
mais uma vez e trago o peso do corpo. Gente, o que eu não quero que vocês façam nesse movimento? Vou ficar de lado para vocês perceberem. Sabe aquela história do joelho que eu falei para vocês que não era para fazer? Se eu fizer isso aqui com o joelho, eu vou fazer uma torção aqui no meu quadril. Eu não quero isso de vocês nesse momento. Imagina que vocês têm uma parede, a paredinha está aqui atrás, outra paredinha aqui na frente, que não te dá a possibilidade de fazer nenhum tipo de rotação no quadril, nem para frente e nem para trás. A única possibilidade que você tem é de subir, tá? Então, essa parede imaginária vai ter que existir nesse momento e a gente não vai fazer nenhum tipo de torção na região do quadril. Mais uma vez, transfiro o peso do corpo, faço uma elevação, transfiro o peso do corpo para a perna esquerda. Faço uma elevação e transfiro o peso do corpo para a perna direita. E mais uma vez, mais uma vez. Isabel, se eu optar por trabalhar com o pé paralelo, ao invés de trabalhar com o pé em V, como você acabou de falar, né? Que, por que eu não gosto de botar o meu pezinho em V, não gosto de ficar aqui com o pezinho de pinguim, o pezinho de Charlie Chaplin. Vamos lá, a gente vai precisar ter um pouquinho de cuidado, de consciência corporal, porque eu posso fazer uma rotação na região do tornozelo e aí o movimento não vai sair legal. Vamos fazer um experimento? Olha só, quando eu faço toda essa movimentação para a lateral, minha posição de espera, percebam que eu trago o peso do meu corpo todo para essa lateral aqui, tá? Então, tá tendo um peso aqui, eu tô sentindo essa região aqui do meu quadril, eu sinto a lateral da minha coxa, eu sinto a lateral do meu joelho, eu sinto a lateral da panturrilha, eu sinto a lateral do tornozelo, tá? Ok? Então, faço todo o movimento e agora eu tenho que trazer esse movimento adentro, né? Então, eu trago o quadril, trago a coxa, trago o joelho, trago lá a região da perna, só que aí eu estou tão apressada para fazer o movimento aqui, porque eu já desci o quadril, que eu esqueço do pé e do tornozelo, e o pé vai ficando tortinho. E aí eu vou trazer o peso do outro lado, faço a mesma movimentação, quadril, coxa, joelho, perna, e esqueço o tornozelo. E aí eu vou fazer o movimento, né? De um lado, do outro, do lado, do outro, e daqui a pouco eu tô assim, tá? Então, por segurança, para que a gente não fique com esse perninho, essa pezinha, uau, esse pezinho torto e a perninha torta, igual eu fiquei muitas vezes, eu deixo a perna no V. Então, se eu já coloquei o meu calcanhar e o meu tornozelo encaixado, todo adentro, eu não vou precisar pensar muito nele, né? Então, a gente vai fazer a movimentação para cima, em coxa, né? Quadril, coxa, joelho, perna, e o tornozelo já está guardado. A mesma coisa para o outro lado, e para o outro lado, e para o outro lado. Vou fazer de lado para vocês perceberem que não tem rotação alguma na região do meu quadril. Não existe isso, tá? Então, eleva e eleva e eleva e eleva. Vou fazer isso de costas para você entender mais uma vez. Olha só, pezinho em V, percebe, tá? Joelhinho aqui tá um pouco separado, pode perceber. E aí a gente vai fazer a movimentação, ó. E eleva, eleva, eleva e eleva. Isabel, o que tem a ver que essa movimentação, como você está dizendo, vai me deixar com o quadril mais molinho? Percebe que quando a gente faz essa movimentação ondulatória, a gente vai estar dando movimento àquele quadril enrijecido. Mas para isso, eu preciso que vocês entendam que eu tenho que trabalhar com o joelho. Oi, Isabel, tu tá falando em quadril e agora vai falar em joelho? Como assim? Vamos lá? Olha só. Estou aqui com o peso do meu corpo todo para a lateral direita. Esse foi o primeiro movimento que eu fiz. Percebe que o meu joelho está em flexão? Esse esquerdo aqui, vou fazer de lado para você ver, ó.
Transfiro o peso do corpo e o meu joelhinho já ficou flexionado. Transfiro o peso do corpo e o joelho já flexionou para o outro lado. Então, essa movimentação ondulatória precisa de base, subida e descida, de joelho que flexiona e estende, para que eu tenha essa mobilidade, essa maleabilidade que o movimento de 8 egípcio nesse momento precisa. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas fazem assim, ó. E aí eu pergunto para você, por que você não dobra o joelho? Por que você não se dobra? Por que você não pode se dobrar a certas situações? Quando a gente pensa num bambu, ele é Ai, gente, vai chamar de árvore, mas não é árvore. Não, o bambu não é árvore. Tá, mas vamos pensar só no bambu. Esquece o que eu ia dizer, tá? Quando a gente pensa no bambu, o bambu é uma planta forte. Tenta cortar o bambu de qualquer jeito. Você não vai conseguir, né? Não é de qualquer jeito. Mas, ao mesmo tempo, ele é maleável. Então, ele só consegue ser firme e ele só consegue ser forte porque ele se dobra. Então, por que eu não aceito, nesse momento, dobrar o meu joelho? Então, muitas meninas que chegam e não conseguem fazer a execução das movimentações ondulatórias e principalmente do 8, é porque eu não quero dobrar o joelho. E quando eu não quero, muito se pensa em por quê? O que te aconteceu para que você não possa se dobrar e nem se flexionar às situações do teu dia a dia? Então vamos pensar mais uma vez, vamos colocar isso desse joelhinho para dobrar, vamos colocar essa força todinha e guardar o tornozelo para que o movimento saia? Vamos lá. Olha só, mais uma vez. E joelho que flexiona, que estende, peso todo nessa lateral direita, eleva o peso do corpo e automaticamente meu joelho flexiona, meu joelho estende. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E aí quando você percebe que o balanço do seu corpo está indo para um lado, está indo para o outro, exatamente como um barco vai quando a onda do mar está levando, você vai conseguir que esse movimento seja executado da forma correta, da forma bem doce e da forma ondulatória que a gente precisa. Vamos colocar isso na música? Vamos? Vamos lá? Que eu tô só falando aqui há horas. Botei o óculos, vai ficar feio, tá? Não liga pra mim, não. É só enquanto a gente consegue colocar aqui a música. Vai lá, computador, me ajuda. Isso. Vamos lá. Meninas, vocês estão gostando desse movimento? Me diz aí. Vamos lá. Se vocês precisarem dessa música, vocês sabem que eu mando, né? Então, dá uma chamadinha no direct, tá? No direct, ou chama em algum lugar aí que você esteja, você talvez pode estar vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Então, pede pra gente que a gente manda pra você a música na hora. Vamos lá? Aproveitar e fazer movimentação com o braço, subindo, aproveitando toda a ondulação que o movimento exige. Mas uma coisa que eu te peço, deixa eu desligar a música. Uma coisa que eu te peço agora, faz esse movimento com carinho, faz esse movimento bem doce. Faz esse movimento sem pressa, porque é exatamente igual às ondas de um mar bem leve e de um mar que a gente tem segurança, elas não precisam ser revoltas.
tá? Então, dobra o joelho, flexiona para a vida, ondula e segue o fluxo dessa movimentação que é linda e que vai te trazer muita melhora, principalmente nas suas emoções, tá bom? Eu fico por aqui. Beijos, até a próxima!